Amém, queridos? A graça e a paz para a igreja. Eu estou até com medo, viu, bispa? A senhora tem razão. O pessoal parece que não está no culto, mas eu vou dar uma oportunidade para eles. A graça e a paz, igreja do avivamento. Ai, começou a melhorar. Eu estou aqui trêmulo, frio por dentro, mas a alma está quente no Senhor. Para mim é um motivo de alegria. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, por esse privilégio. Agradecer aí o nosso bispo, a bispa, por ter nos dado essa incumbência. Agradecer aí a minha esposa, a minha família, que tem nos dizimado pro reino, né? Que agora eu não estou mais sendo funcionário do Estado, agora eu sou exclusivamente do Senhor. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor gerou no meu coração, que é algo que no nosso meio em si, no Brasil, no mundo, em todos os lugares, essa palavra é mencionada em todos os lugares e a gente fala muito sobre isso, mas vive muito pouco sobre isso. É o princípio da honra. Amém? A palavra é o princípio da honra. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 40 e o versículo 42. Não vou ler todo o texto, se quiser projetar. 10, Mateus 10. Está aqui: quem vos recebe, a mim recebe, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá um galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um dos pequeninos, por ser esse meu discípulo, em verdade eu vos digo que de modo algum perderá o galardão. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, coloco diante do Senhor a minha vida, porque eu sei que é o Espírito do Senhor que nos capacita, é o Espírito do Senhor, ó Deus, que tem liberdade neste lugar. Que o Senhor possa amarrar o valente, tirar toda angústia, toda tristeza, e que o Senhor tenha liberdade, Senhor, nessa igreja, no coração do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Então, o que acontece? Nós podemos ver que em muitos lugares é mencionado sobre a honra, gratidão. Eu vejo muitas pessoas andar com as camisas escritas gratidão, outros honra, né? Dá o respeito devido a quem merece. Então, o que acontece? A palavra honra é um princípio de comportamento que age baseado em verdades, bondosos, como honestidade, dignidade, valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. Então nós iremos compartilhar aqui rápido, para não deixar os irmãos com muita fome, porque uma torta dessa aí, o pessoal já está doidinho para terminar a mensagem, para saber quem vai ganhar a torta, né? Mas, nesse momento, eu quero gerar no seu coração sobre isso, o princípio da honra. Porque quem honra a Deus sobre todas as coisas, a honra tem sempre uma recompensa. Deus, Ele sempre gera no nosso coração esse princípio. Vamos supor, a palavra de Deus fala claramente: honra o teu pai e a tua mãe, para que acrescente os teus dias de vida aqui na terra. Nós estamos vivendo numa época muito difícil, que as pessoas não têm mais o respeito devido com as pessoas. A honra, principalmente a pessoa falar: eu respeito, eu honro a Deus, eu honro a Deus, eu amo a Deus, mas como que eu posso amar a Deus se eu aborreço o meu irmão?
se eu não tenho respeito para com o meu irmão? Então, o Senhor gerou isso, que eu sei que falou primeiramente no meu coração, porque às vezes a gente vai se deparando com as situações, a gente vai vivendo nessa circunstância, e a gente entra no mesmo volume, nas mesmas conversinhas, e começa a contaminar os nossos corações. Então, nesse texto sobre o princípio da honra, o próprio Jesus, ele dando exemplo, ele chegou na sua cidade de origem, né? E ele não pôde fazer muitos milagres, ele não pôde fazer muitos sinais. Por quê? Por causa da desonra. Porque Jesus, quando chegou numa sinagoga, tinha um costume, na época dos judeus, que no sábado, quando chegasse um rabino, uma pessoa mais velha, um mestre, ele tinha o privilégio de explanar na sinagoga. Mas a fama de Jesus corria por todos os lugares. E quando Jesus chegou na sua cidade de origem, ele foi convidado para compartilhar na sinagoga. E ele começou a explanar a palavra, e muitos ficaram maravilhados. Ficaram assim: de onde vem tanta sabedoria? Eu quero te falar algo. Eu vejo que nós não temos muito entendimento. Eu tinha um preconceito muito grande de estar aqui pregando. Eu tinha um preconceito muito grande até na sala de aula, quando a professora chamava para fazer uma leitura na frente. Eu me lembro que eu tremia, eu ficava pasmado, eu ficava trêmulo, eu não tinha coragem de falar. E na época, Deus refletindo a respeito disso, Jesus, ele foi criado ali no meio dos seus. Quando ele chegou, ele explanou, as pessoas até ficaram maravilhadas de tudo que ele estava falando. Mas, porém, houve um clique na mente de alguns que falou: peraí, eu conheço esse sujeito, eu conheço esse camarada. Esse cara, ele é o filho de José, o carpinteiro. Sua mãe está no meio de nós, Maria. Seus irmãos, Tiago, Judas, suas irmãs estão. Ele está sempre aqui no nosso meio. E aí houve aquele clique e já gerou assim: então peraí, esse não é uma pessoa tão importante. Esse camarada não está com um terno elegante, ele não está bem vestido, ele não é um mestre, ele não é um rabino. E está explanando no nosso meio. Então eles começaram a desprezar Jesus. A desonra procede à queda. A desonra bloqueia milagres. Então a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos sinais naquele lugar por causa da desonra. Jesus curou um pouco dos enfermos. E eu olhando e refletindo nessa palavra para dentro de mim, um belo dia, eu fiquei assim complexado, porque cada um tem uma formação, cada um teve uma oportunidade. Hoje a oportunidade que a minha filha teve não foi igual à minha. Então nós temos que, em vez de criticar as pessoas, em vez de trazer a desonra, nós temos que conhecer as raízes. Em vez de criticar: nossa, esse cara fala mal, o vocabulário dele é ridículo, ele não tem uma dicção bacana. E eu, às vezes, sofri alguns preconceitos, porque a minha formação, eu não tive um DNA, eu não tive um referencial de pai. Nunca conheci o meu pai. Minha mãe teve 6 filhos, e veio do Tocantins para Goiânia num sofrimento terrível, lavando e passando para cuidar desses filhos. E o estudo que nós conseguimos foi ali na tora, empurrando nos colégios públicos. E ali estudando, ali aprendendo de qualquer maneira, mas tentando se esforçar. Mas o que eu mais me alegro é porque
uma mulher que ela se conectou com Deus, ela buscou a Deus em oração e orava pelos seus filhos, pedindo a Deus que nenhum dos seus filhos virasse bandido, que nenhum dos seus filhos fosse para o inferno, que Deus cuidasse de cada um deles. E aí Deus pega as coisas simples para confundir as que não são. Pega o mais simples para confundir aqueles que são grandes, que são intelectuais, que confiam nos seus estudos. Eu estou falando isso não é para falar, eu não posso estudar. Pode. Paulo foi um homem que estudou, ele fazia parte do Sinédrio, mas ele não deixou a sua inteligência, o seu intelecto acima de Deus. Quando ele entendeu que Deus era tudo, ele falou: agora eu vou em lugares que eu nunca imaginava. E eu olhando em muitos lugares, desde a minha infância, eu me lembro, estava ali orando, o Senhor me deu uma visão, que a desonra, ela causa tristeza, ela causa angústia, né? Eu vejo aqui os seus bispos, o bispo com a bispa, que é o líder da igreja, né? São levantados por Deus. Tem que ser, se eu amo a Deus, eu tenho que começar a demonstrar honra com os meus liderados. E eu me lembro quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, Deus me fez relembrar que alguns colegas assim, reuniam e faziam uma roda, e eles ficavam conversando, e quando eu vinha de longe, eles olhavam. Aí eu ia assim para tentar participar também da conversa, mas quando eu chegava na roda, eles espalhavam, cada um ia para um lado. Todo mundo espalhava a rodinha. E eu ficava olhando para dentro de mim e falava: gente, por que será? Será que eu sou tão feio assim? Aí vinha aqueles ataques na mente: será que eu sou feio? Não, sabe porque é minha cor, é o meu nariz. Porque as pessoas... Eu tinha vários apelidos na minha infância, mas nenhum pegava, porque eu não apelava. A desonra, ela é algo terrível. Jesus sentiu isso, ele não pôde fazer muitos milagres, muitos sinais. E eu me lembro quando eu saía assim, eu ficava refletindo. E aí chegou o tempo que o Senhor entrou no meu coração e eu me converti ao Senhor aos 21 anos de idade. E o Senhor me levou em muitos lugares, eu comecei a pregar, ganhar vidas em presídios, em hospitais, nas ruas. E Deus foi me abençoando e eu fui fazendo a vontade de Deus. Mas quando eu cheguei para pregar para os meus amigos, eles olhavam para mim: quem é você, rapaz? Nós te conhecemos. Nós sabemos quem você é. Agora você está com essa onda de crente. Mas Deus é tão lindo, é tão maravilhoso, que no tempo dele, tudo é perfeito e agradável. Os que foram de salvação, Deus resgatou todos. E eu fico pensando, Deus me fez refletir. Às vezes você, né, bispo, com tão novo, 12 anos de idade, aqui, nascido, criado dentro de uma igreja, batizado com o Espírito Santo, mudou toda a história, Deus te levantou, mas quantos preconceitos, quantas desonras foi acometido sobre a sua vida. Então hoje, nesse texto que o Senhor está falando, quando você recebe um profeta na qualidade de profeta, você vai receber galardão de profeta. Quantos aqui quer honrar o seu líder, o seu amigo, a sua amiga na presença de Deus? Pode ter certeza que hoje, pode ser uma palavra simples, mas eu estava lendo e sempre refletindo e sempre procurei honrar os meus liderados, procurei honrar até uma criança. Quando você passa por uma criança e não dá o devido respeito, aquela criança sente. Quando você está próximo de uma criança, ajoelha e olha nos olhos dela, começa a tratar ela bem, você pode ter certeza que ela vai te valorizar tremendamente. Querido, então, o líder que não corresponde ao padrão que nós
idealizamos. Então, muitas vezes nós não queremos honrar os nossos líderes, porque nós criamos um padrão, e às vezes quando o líder falha, aí a gente já fica chateado. As pessoas esquecem que a gente é ser humano, que nós temos falhas. O próprio Jesus, quando ele começou a pregar um discurso: quem tem fome, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. Quem tem fome, vem a mim e beba. Quando Jesus começou a dar um discurso, muitos falaram: duro é ouvir essa palavra. Muitos foram embora. E Pedro falou: Senhor, estão todos indo embora. Jesus falou: você também não quer ir junto? Pedro falou: para onde nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Então eu quero falar para você que nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai mover no seu coração, porque todo espírito maligno que lançou toda a semente de desonra, o Senhor diz que nesta noite o Senhor vai restituir a honra na sua vida e você vai prosperar. Porque a desonra trava as bênçãos, porque você cria um padrão. Eu vou dar um exemplo. Moisés foi um grande líder, sim ou não? Moisés, a Bíblia diz que Moisés, Deus falava com Moisés face a face. Moisés tirou o povo do Egito. Moisés foi um cara eloquente, príncipe do Egito, dominava a ciência, a filosofia, porque para ser um príncipe do Egito, desde pequenininho, era bons estudos. E Moisés, só que ele tinha um DNA no seu coração, ele tinha o DNA que ele era hebreu. E chegou o momento que Moisés quis cumprir a vontade de Deus na força do braço. Ele foi defender um hebreu e teve que matar um egípcio e teve que ir embora. E Moisés ficou 40 anos, sendo tratado, cuidando de ovelhas, para depois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que está fraco, aí você está forte. Quando eu penso que sou bom, não, eu vou subir ali, eu vou pregar, a glória de Deus vai se manifestar. Cuidado, não vai acontecer nada. Agora quando você sobe, não, eu sou indigno, Senhor. A honra, a glória te pertence. Deus manifesta a sua glória, os seus sinais e as suas maravilhas. Então Deus pegou Moisés e foi tratar, forjar nele o seu caráter. E até Moisés entender, se esvaziou de tudo. E aí ele começou a ter experiência com Deus. Viu a sarça ardendo, não se consumia. Deus falou com ele e delegou sobre ele, chamou ele para o ministério. E de repente Moisés foi em busca do chamado e conquistou e tirou o povo do Egito com sinais e maravilha. Olha para cá para vocês entenderem, vai ser rápido. Deus tirou o povo através das mãos de Moisés. E o princípio da honra é algo que Deus, Ele vela por isso. Você quer ser abençoado? Eu falo assim, lá em casa eu falo para meus filhos, a gente é muito abençoado. Porque a gente sempre aprendeu a respeitar as pessoas, amar as pessoas, honrar as pessoas. Desde a minha convenção, eu nunca saí para nenhuma igreja sem pedir a bênção do meu pastor. Isso é caretice, irmão. Não, isso é bíblico. Eu posso ir para qualquer lugar, eu estou aqui debaixo da liderança do bispo. Eu sempre falo, bispo, o Senhor me abençoa para mim ir em tal lugar. Porque um filho que sai escondido, uma hora vai ser descoberto e a ataca vem. Você gostaria que o seu filho saísse escondido de você? Então a honra nada mais é clareza, respeito, o respeito devido, você ama, você trata bem. E a Bíblia fala que Moisés fez tantas maravilhas, tantas coisas, e de repente Moisés se apaixona por uma mulher, Cuxita, E se apaixona por essa mulher e casa. E aí de repente Miriam se reúne com Arão. Miriam era a irmã mais velha. Se reuniu com seu irmão Arão e começou
meter a lenha em Moisés. Falou: por acaso Deus não fala conosco também, Arão? Você não vê? Moisés pegou uma mulher que não tem nada a ver com a nossa tribo, e está fazendo o contrário à vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus veio imediatamente. Deixa eu falar algo para você. Mas essa palavra ela pode ser assim, porque quando eu estava lendo, Deus também está me tratando. Que hoje é noite de perdão. Hoje é noite que você vai refletir quem você desonrou. Seu pai? Sua mãe? Seu filho? Seu marido? A sua esposa? O seu líder? Seu pastor? O seu líder de célula? O seu bispo? A sua bispa? A Bíblia diz que Deus tratou imediatamente. Deus desceu numa nuvem e chamou Arão e Miriam e falou: vem cá. Com os outros profetas eu falo em sonhos, em visões, mas com o meu servo Moisés eu falo boca a boca. Por que vocês estão falando mal de Moisés? Olha o tanto que isso é sério. Às vezes a gente se reúne e não gosta de alguma coisa e fala: nossa, cara, eu não, no bispo, pelo amor de Deus, o bispo, a bispa, o bispo, o louvor, o fulano. Cuidado, isso vai te trazer lepra, vai te trazer prisões no mundo espiritual. Tem gente que fica na igreja 10, 15, 20, 30 anos e não prospera, porque a desonra, ele está pronto, a língua está afiadinha para falar mal. Em Romanos capítulo 12 diz que todas as autoridades foi colocada por Deus. O dever da igreja não é se envolver com política, é orar pelos políticos. Não falar mal de político, não entrar, ore a Deus e vote no candidato que Deus te orientar. E tem gente que fica guerreando e se mutilando entre si, guerreando, falando de político, falando de A, falando de B. E aí chega na igreja que é que a unção cai. Fala mal do líder, fala mal de um, fala mal de outro, e quer que o coração dele venha transbordar. Moisés, Deus tratou com Miriam e Arão imediatamente. A Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu. Deus se ira quando ele vê. Imagina, o bispo e a bispa estão em casa orando: Senhor, oh Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os pastores, abençoa a tua noiva. Está lá de madrugada chorando e orando pela igreja, e Deus assistindo do alto trono. Aí de repente o Senhor vê com os seus olhos alguém falando mal. A Bíblia diz que Deus tirou e subiu numa nuvem, e Miriam ficou leprosa. A Bíblia diz que Miriam ficou leprosa e atrasou o andamento da bênção. Isso é bíblico. Você pode ver que às vezes você gera muita expectativa e não quer honrar, porque você pensa assim: não, se falhou comigo, eu vou descer a lenha. Então, queridos, só nota, depois você lê em casa. Números capítulo 1 do versículo 16. A Bíblia fala claramente, você vai ler esse texto todinho na sua casa, refletir, né? E o interessante é que Miriam ficou leprosa e Arão pediu a Moisés para orar. E o coração de Moisés foi tão generoso, falou diante do Senhor, orou por sua irmã. Moisés clamou ao Senhor dizendo: ó Deus, rogo-te que cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir no seu rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja deitado 7 dias fora do arraial e depois recolhida. E assim Miriam ficou deitada fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu de Miriam e não foi recolhido, não partiu enquanto Miriam não foi curada. Então, queridos, para vocês verem o que é o princípio da honra. Ela era a irmã mais velha de Moisés. Ela podia chamar a atenção de Moisés, bispo, por ser a irmã mais velha, a primogênita, ela poderia chamar a atenção de Moisés? Sim, até que poderia. Mas o que ela não entendeu? A falta de respeito. Moisés era o líder dela. Quando Deus te levanta líder,
Nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Outra história se trata também de uma mulher chamada Ana. Ana, ela não poderia ter filhos. Todo ano ela ia sacrificar ao Senhor. Mas de repente, a Bíblia diz que Ana estava amargurada de alma, orando ao Senhor, e não tinha força, e os seus lábios estavam ali batendo um no outro, e o sacerdote ali chegou diante de Ana, e falou para ela: por que está embriagado uma hora dessa? E Ana olhou para o sacerdote ali, e falou: meu senhor, tua serva não está embriagada, não me tenha como filha de Belial. Eu estou aqui fazendo uma petição ao Senhor, pedindo a um filho. E o que aconteceu? A Bíblia fala que Ana reconheceu Eli como um homem de Deus. Imagina você vindo aqui no altar, e o bispo às vezes não vai estar naquele dia bom, ou a bispa vai te dar uma resposta assim que você não vai gostar. Imagina, por que você está embriagado uma hora dessa, mulher? Ela poderia responder e falar assim: me respeita. Quem você pensa que eu sou? Eu estou aqui buscando um filho, e você me chamando de filha de Belial? Ela poderia retrucar dessa maneira, mas não, ela foi humilde, reconheceu a autoridade de Deus na vida do homem de Deus, e falou: meu senhor, eu estou aqui, não estou embriagada, eu estou buscando, a minha alma está amargurada, eu estou buscando um filho. O que ele fez? A humildade quebrantou o coração daquele homem, e ele falou: então seja feito conforme a sua petição, que o Deus de Israel te abençoe. E Ana, depois de um ano, ela voltou com Samuel nos braços, louvando a Deus. Deus vai te abençoar poderosamente nessa noite, porque eu sei que o Espírito de Deus está neste lugar. Porque quando a palavra é de cura, a gente não precisa dar glória a Deus mesmo. Se eu for embora e você for para sua casa e refletir, começar a pensar nas pessoas que você desonrou, que você falou mal, voltar e pedir perdão, Satanás é destronado de suas ações malignas. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem umbanda, quimbanda e magia negra. Não há encantamento com uma igreja que anda na honra. Bem que alguns entenderam. Não há encantamento para uma igreja que anda na honra. Porque a desonra, ela procede à queda, ela procede, ela amarra realmente as bênçãos. Deus quer nos abençoar, mas é nós que nos distanciamos. Vê Ana, ainda que Eli falou aquilo, ainda que Eli poderia ter outro tratamento, mas ela resolveu honrá-lo. Querida, a honra vai te prosperar. Eu já passei momentos tão difíceis dentro do meu quartel, de ser humilhado, mas sempre honrei e nunca falei mal nem dos meus comandantes. Os caras queriam assim, coçar a língua para meter. Eu falava: irmão, isso não edifica, isso não vai trazer paz para nós. O que você vai ganhar em ficar falando mal? Vai mudar a vida dele? Vamos orar. Então, queridos, outra coisa, Ana reconheceu. Por que você pensa que o homem de Deus não é digno de honra? Por que a gente pensa que o homem de Deus não é digno de honra? A gente chega no prédio, recebe a unção de Deus, a bênção de Deus. A Bíblia fala que o sacrifício, abra a sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 3. Do versículo 2 em diante.
Pode colocar do 7 para frente, irmão, só para... Não, Malaquias 1, me perdoa, Malaquias capítulo 1, desculpa. Volta lá. Malaquias capítulo 1. Malaquias, o capítulo 1. Não é o 3, está no 3 isso. Olha só. A gente tem uma imaginação sobre a honra. Quando se fala em dízimo, oferta, primícias, a gente fica um pouco assim, o coração fica um pouco, nossa, dinheiro, esse povo fala dinheiro, dinheiro. Mas aqui, Malaquias capítulo 1, versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Ainda pergunteis, em que te havemos profanado? Nisto que pensai, a mesa do Senhor é desprezível. Vá lá. Quando trazei um animal cego para o sacrifício, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti e te fará favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Olha só o princípio da honra. Israel saiu do Egito, entrou na terra que mana leite e mel, e o Senhor determinou as leis que era para entregar dízimos, ofertas, primícias. Mas chegou um tempo que Israel estava tão assim, próspero, que aí eles deixaram o coração ser contaminado. Começou a trazer o inferior para Deus, o animal doente. Aí Malaquias fala, então peraí, leva isso para o seu governador, ver se ele aceita. Olha para cá, alguém aqui, se for convidado numa festa, num palácio, o governador do estado de Goiás te convida para ir numa festa no palácio. Qual que é a sua maior intenção? Primeiro, vai pôr a melhor roupa, sim ou não? Depois você vai querer comprar um presente para o governador. Vai ou não vai? Eu sei que você teve a honra, ele te convidou para uma festa no palácio com ele. Ninguém quer apresentar diante de uma autoridade com as mãos vazias. Ninguém. Então, se nós queremos prosperar, primeiramente nós temos que honrar a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que entregar o nosso melhor para Deus. O nosso tempo. O dízimo, que nem o Senhor estava falando no profeta Malaquias. Ele fala, todavia vós me roubais. Em que vocês me roubaram? Isso é desonra. Todavia vós me roubais. No que nós te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. E eu vejo que o bispo, ele faz um procedimento das primícias uma vez ao ano. E as primícias bíblicas em Israel, você tira um dia seu, do seu trabalho, ou um presente que você almeja, e você entrega na vida do sacerdote. Você honra, mas isso tem que ser de coração, não é nada com imposição ou com obrigação. Então, queridos, a honra, ela procede à vitória, a desonra procede à queda. E Ana foi bem sucedida porque ela honrou. Muitos falaram, não, Ana porque orou, fez um voto, fez isso. Não, tudo isso completou, mas o princípio da vitória foi a honra. A honra nada mais é você amar o seu irmão, respeitar o seu irmão. E a gente tem uma tendência, você pode observar, a gente sai da porta para fora, parece que o culto acabou. A gente começa a falar mal. Nossa, eu não gostei do louvor. Nossa, eu não gostei da pregação. Nossa, parece que hoje estava tudo um peso, né? Não tem nada pesado. Pesado era quando o Faustão era mais forte, né? E aí todo mundo ficava assistindo o Faustão. Aí vinha para a igreja querer oferecer um culto agradável a Deus. Fica o dia todo na televisão, na internet, a mente bombardeada. Aí quer pôr a culpa, que está pesado. Mas olha para dentro de nós mesmos hoje. Eu sei que você saindo dessa porta, refletindo nessa palavra, falando, não, eu vou respeitar
honrar os meus pais, eu vou honrar os meus irmãos, eu vou honrar as autoridades. Em vez de falar mal, eu vou orar. Eu vou honrar o líder dessa igreja, a líder dessa igreja, porque eu sei que não é fácil. Para vocês aqui, foram criados nessa comunidade, sim ou não? Muitos olham e falam: eu conheço esse casal, rapaz. Mas se a gente quebrar esse paradigma aí e começar a ter a honra, amar, porque eu tenho comigo assim, uma convocação, ela é o ID. Quando um líder me convoca, eu falei para o bispo: o senhor me abençoou para mim viajar, eu estou indo lá em Porto Seguro, vou ajudar no encontro de uma igreja lá, vou participar de um congresso. Antes de receber a bênção da passagem aérea, de comprar, eu falei para o senhor, não foi? Eu falei: se o bispo falar: não, irmão, eu preciso de você aqui tal dia, eu não vou, e não iria ficar chateado. Porque isso, a Bíblia fala: então ele vai. Irmãos, às vezes Deus vai usar a boca do seu profeta para te guardar de coisa lá na frente. Porque quando você está na luta, você busca quem? Quando você está na tribulação, você busca quem para orar por você? Agora, quando você está na bonância, você esquece de Deus, esquece dos seus líderes. Então, se você quer andar debaixo de honra, de princípio, a partir de hoje o Senhor fala comigo e fala com você: começa a honrar, começa a amar o seu irmão, respeita, honra de todo o seu coração. Lê o texto, porque a desonra, ela pode te paralisar, igual paralisou Israel. A lepra parou, trouxe doença para Miriam, porque estava tocando numa unção. Para terminar, porque imagina que não foi Deus que levantou aquele líder. Nós sempre temos uma desconfiança assim: não, acho que esse cara não é de Deus, não foi Deus que levantou para liderar sobre mim. Olha para cá. A Bíblia diz que Israel não tinha rei na época. Israel clamou para Samuel, falando que queria um rei igual às outras nações. Samuel ficou até triste, né? O Senhor falou: não, Samuel, o povo não despreza, não é você, despreza a mim. Unge um rei para eles. E a Bíblia diz que Deus orientou Samuel. Samuel ungiu Saul como rei de Israel. A Bíblia diz que Saul andou dentro dos propósitos de Deus, conquistou, venceu muitas guerras, mas depois Saul desviou. E aí a Bíblia diz que Deus levantou um menino, Davi. Falou para Samuel: vai na casa de Jessé e unge o rei de Israel. E a Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé, mas olhou conforme os seus olhos, viu Eliabe, um cara bonito, de guerra, preparado, falou: deve ser esse ungido do Senhor. O Senhor falou: não, faz passar. Passou todos os filhos de Jessé. E Samuel falou: Senhor, quem é então? O Senhor falou: você vê conforme os seus olhos, eu vejo o coração. Manda chamar. Mandou chamar Davi, que estava lá no pastoreio, um menino simples, ruivo. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, ele foi ungido no meio dos irmãos. A honra vai proceder para você a vitória. Davi foi ungido no meio dos irmãos. Mas o que me interessou nesse texto foi que Deus colou Davi com Saul. E Davi começou a servir Saul. Chegou um tempo que Davi matou Golias, um grande gigante. E chegou um tempo que Saul ciumou e queria matar Davi. E a Bíblia diz que Davi se ausentou de Saul, conquistou 400 homens. Olha quando você honra, irmão, a honra muda caráter. Os 400 homens que Davi conquistou na caverna de Adulão, a Bíblia diz que eram homens amargurados. Homens que tinham a alma completamente feridas. E Davi conquistou esses 400 homens. Sabe por quê? Porque Davi, ele tinha um princípio da honra, do temor. A Bíblia diz que Saul, com 3.000 homens, foi em busca de Davi.
E diz que Saul resolveu sentir um mal-estar ali na barriga, foi esvaziar, né, seu ventre ali, dar aquela aliviada. E a Bíblia diz que Saul, ao chegar no local, os soldados de Davi falaram assim: Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos, agora é a hora de você matar Saul. A Bíblia diz que Davi chegou, ao cortar a orla, as vestes de Saul, o coração de Davi palpitou muito forte. E ele falou: jamais eu irei fazer algo contra o ungido do Senhor. Não vou tocar no ungido do Senhor. Sabe o que é isso? Porque Davi teve um entendimento, foi Deus que colocou e é Deus que tira. Davi teve Saul nas suas mãos, mas ele teve o princípio da honra. Eu acho que se Davi tivesse matado Saul, ele não seria rei de Israel. Mas ele esperou a vontade de Deus se cumprir. O líder pode estar até errado, o líder pode até errar, mas você não tem que matar ele com palavras. Quem vai tratar com o líder é Deus. Quem ungiu o líder, quem ungiu cada pastor, cada líder de célula, cada um, quem chamou e quem colocou foi Deus. Então Deus é que trata com cada um. Só que nós queremos tomar o lugar de Deus. Davi esperou a hora certa, mas ele não tocou. E a Bíblia diz que Davi foi bem sucedido em tudo que ele fez por causa da honra. Ele honrou, mesmo sendo perseguido. Imagina, pastor Murilo, te perseguindo aí. Quando alguém começa a nos perseguir, a gente tem uma sede de vingança, né? A gente fica com vontade de vingar. Mas Davi não, ele fez diferente. Ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Eu não vou tirar a vida. E controlou os ânimos dos seus soldados, dos 400 homens, e Saul seguiu o seu caminho adentro. O que eu quero falar para você? Às vezes você não está com uma espada na sua mão, você não está com a arma na sua mão, mas às vezes a sua palavra, quando você abre a boca, você pode matar alguém. Porque daqui para baixo ela é sua escrava, mas quando você abre a boca, aí você torna escrava da palavra. E tem muitas pessoas feridas dentro da igreja, muitas pessoas que foram desonradas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que andam tristes, abatidas. Mas eu quero falar para você, que toda palavra que veio contra a sua vida, o Senhor vai te curar, vai te sarar, vai te abençoar e te entregar a sua vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus.